Santo e poderoso Deus, chegamos pela graça mais uma vez neste lugar de adoração. Os louvores a Deus já suprem uma boa parte das nossas necessidades. Nós podemos sentir que o Teu Espírito Santo, através dos louvores, fala aos nossos corações. Mas nós viemos aqui, ó Deus, no intuito de buscar uma porção mais da Tua Palavra e cremos que o Senhor tomará o controle desta reunião e falará a cada um de acordo com a sua necessidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos em Suas mãos este momento e pedimos, ajuda-nos mais uma vez. Amém. 2 Coríntios, capítulo 6, versos 7 ao 10. Na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, à direita e à esquerda, por hora e por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos, mas sendo bem conhecidos, como morrendo e eis que vivemos, como castigados e não mortos, como contristados, mas sempre alegres, como pobres, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo e possuindo tudo. Amém. Podeis aceitar. Nós vamos tomar também a escritura de Gênesis para complementar e chegarmos no assunto desta mensagem, no capítulo 14 de Gênesis e no versículo 18 e 19, quando Melquisedeque abençoou a Abraão. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou e disse: Bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Amém. Que Deus possa abençoar Sua palavra e que nós tenhamos aqui um momento de reflexão, refletir na palavra de Deus e lembrarmos também que nós somos sementes de Abraão. Sementes de Abraão. Então, nosso pai recebeu aqui uma promessa, e essa promessa também nos dá o direito, se estendeu a todos nós. Muitas vezes nós não se damos conta de que isso também nos pertence. Mas é bom sempre lembrar que somos sementes de Abraão e herdeiros da promessa por Jesus Cristo. E nós vamos tomar uma parte da mensagem pregada pelo profeta desta era, possuindo todas as coisas. Possuir todas as coisas é você ter controle de tudo. Quando às vezes nós pensamos que as coisas estão descontroladas, não. O controle está na nossa mão. Está sobre o nosso comando. O diabo não pode controlar um filho ou uma filha de Deus. De forma alguma. Não tem como Satanás controlar um filho ou uma filha de Deus. Você pode, quem sabe, ficar um pouco aprisionado por falta de saber quais são os seus direitos. Saber, muitas vezes nós somos, vamos dizer assim, aí fora lesado
por não saber quais são os direitos que as leis, né, nos dá como garantia, e muitas coisas passa por alto. Se passa e você não percebe, e às vezes você perdeu muito com isso. Aí entra um advogado na causa, que estudou as leis, e vai lá e diz para você, ó, você tem direito nisso, nisso, nisso. E aí você descobre, sabe que eu não sabia disso? E aí você entra na justiça para adquirir os seus direitos. E Jesus Cristo, Ele é o nosso advogado. Ele é o nosso advogado. Nós não sabíamos dos direitos que nós tínhamos, mas Ele entrou na brecha e advogou a nossa causa. Ele entrou na brecha e advogou a nossa causa. E hoje nós estamos sendo, né, controlado, obediente a este advogado. E este advogado hoje ele não está aqui na forma humana, como muitos dizem que ele já voltou. Não. Ele está aqui na forma do Espírito, advogando a nossa causa. Falou, isso aqui você tem direito. Isso aqui você tem direito. Não brigue pelo mundo. Não brigue pelas coisas que o mundo oferece. Brigue por aquilo que é do alto, teu de direito. A promessa foi dada a Abraão e a toda a sua descendência, toda a semente de Abraão. Então isso é um direito de vocês. E nós estamos entrando na justiça, vamos dizer assim, nesta noite, para adquirir aquilo que é nosso de direito. É uma promessa, é nosso direito. Existe um código na lei de Deus, que nós saímos de Deus e temos que voltar para Deus. O diabo pode dizer para nós, não, mas você não tem capacidade, você não tem condições, e isso aí não tem como. Aí Jesus vem e fala assim, eu supro todas as suas necessidades. Simples, né? Simples de entender. Às vezes a enfermidade toma o corpo humano e o diabo fala, para você não tem mais jeito. Os médicos até dizem assim, o teu caso está encerrado. Aí Jesus falou assim, Isaías falou, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Amém. Verdadeiramente ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Amém. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Quando ele tomou o caminho do Calvário, do Gólgota, ali ele resolveu o problema do pecado, o problema da enfermidade. Muito simples para Deus, através de Jesus Cristo. Ele foi muito simples. Ele simplesmente pisou na espinha dorsal de Satanás e quebrou. Quebrou a espinha dorsal de Satanás. Então, não tem mais o que Satanás fazer contra os filhos de Deus. Mas nós ainda estamos, às vezes, aprisionados, amarrados em coisas que vêm na nossa mente, nos nossos pensamentos, no nosso intelecto. O diabo coloca, não, tem mais jeito. Fazer o quê? Como que faz? Tem sim. Deixa Deus entrar em cena na sua vida, você vai ver se tem jeito ou não tem. Se esse elo de Satanás não arrebenta e você descobre que você tem uma liberdade. Agora, quando Deus fez essa promessa para Abraão, Abraão estava com 75 anos e Sara estava com 65 anos de idade. Eles receberam a promessa e você observa que no momento em que o anjo falou com Abraão, Sara não deu uma gargalhada lá ao ponto de chamar a atenção daquele anjo, né, que ela estava duvidando de Deus. Não, ela não fez isso.
ela no coração, ela riu. O coração dela, ela riu. E o anjo falou para Abraão: por que Sara riu? Não houve nenhuma risada, não houve nenhuma gargalhada. Por que ela riu? Como pode, porventura, eu, uma mulher de 65 anos, ter um filho, gerar um filho? Fui estéril a vida inteira e agora o meu marido com 75 anos, e mal sabia ela que ia ter que aguentar mais 25 anos esperando aquela promessa se cumprir. Então, tudo isso, como diz o profeta, são tipos na palavra para mostrar para nós que às vezes as coisas não acontecem na hora que nós queremos. Mas se você insistir com Deus, Ele para te ouvir. Se nós insistirmos com Deus, Ele para nos ouvir. Aquela mulher do fluxo de sangue, eu acredito que ela insistiu. Ela teve que passar por debaixo de diáconos de Jesus, vamos dizer assim, discípulos de Jesus, empurrando um, empurrando o outro. Foi muita insistência, mas quando ela tocou na orla de Jesus, o fluxo parou. Amém. Ela era uma semente. Ela era uma semente. Quando o profeta fala daquela mãe que o médico deu o diagnóstico que o seu filho estava morto, e ela ficou sabendo que o profeta estava em uma reunião, e ela saiu correndo para lá onde o profeta estava. O profeta disse que uma hora aquela mulher rastejava com aquela criança morta no braço, outra hora ela passava jogada por cima, outra hora passava por meio daqueles diáconos ali, até que chegou na presença do homem de Deus. Quando chegou na presença do homem de Deus, ele falou assim: deixa que eu vi a criança ressuscitando. Fez uma oração e a criança viveu. Temos que insistir naquilo que é nosso de direito, mas Deus quer ver também o nosso esforço. Amém. Agora vamos falarmos um pouco com Deus através dessa mensagem. Ele diz: bem, aqui nós poderíamos começar a nossa mensagem. Eu creio que quando Deus chama um homem para um serviço dele, eu creio também que se ele é um homem casado e ele tem uma esposa, ele chama a sua esposa com ele. Por quê? Os dois são um. Ele chama. Aqui já é um sinal. Aqui já é um sinal para a igreja, né? Porque se você quer conhecer o pastor, você deve primeiro conhecer o grupo qual ele pastoreia. Isso é ensinamento do profeta. Conhece o grupo que ele pastoreia? Se for um grupo aí de qualquer jeito, então esse pastor também ele é de qualquer jeito. E uma outra coisa também que chama a minha atenção aqui agora, não tinha pensado nisso, é bom observar as esposas dos pastores também. Por isso que se ela tem um chamado, ela tem que se basear em Sara. Abraão teve um chamado para receber de Deus uma promessa, e Sara riu, e Deus não acabou com Sara por causa do chamado de Abraão. Por causa do chamado de Abraão. Isso é uma boa coisa para a igreja passar a observar essas coisas aí. E então, onde quer que seja, nós encontramos mais tarde que Deus poderia ter matado Sara naquela hora que ela riu. Como que pode duvidar de uma promessa de Deus? O anjo falou ali, era Deus falando com Abraão.
e ela riu, aquilo sentenciou ela. Ele poderia ter matado. 25 anos mais tarde, quando eles estavam assentados sobre o carvalho, aquele dia, mas quando ela riu, quando o anjo lhe falou, ou falou a Abraão que ela iria ser mãe, e Sara riu consigo mesma, e disse: como poderia eu, uma mulher velha, 90 anos de idade, e seu esposo com 100 anos de idade, seu útero estava seco há anos, e seu corpo tão bom para ter um filho quanto uma morte. Então, como poderia ela ter prazer com seu esposo novamente? E ela riu consigo mesma. Aparentemente ela estava certa, né? Não tem lógica. E o anjo, com suas costas voltadas para ela, para a tenda, disse: por que Sara riu? Eu sou aquele, em outras palavras, que abre porta onde não há porta. Eu transformo uma pessoa para cumprir a minha palavra. Amém. Está vendo como que as coisas são? Vamos voltar atrás um pouquinho. O que era eu? Há 16 anos atrás, 17 anos. O que era eu? Um capacho nas mãos de Satanás. O que era você antes de conhecer essas coisas? Nós vivíamos vasculhando o lixo do mundo. Cães vasculhando o lixo do mundo. As pessoas chegassem, quem sabe para algum de nós, falou: olha, você vai ser o ministro, você ainda vai pregar a mensagem e vai mostrar para muitas pessoas como você vai ver que o caminho de cima não está nessas latas de lixo aí no mundo, não. Quem sabe a gente até riria, né? Quem sabe a gente até riria. E Deus perdoaria. E Deus nos perdoaria por isso. Como Sara fez. E ela, quando o anjo falou para Abraão, por que ela riu? Ela negou na hora. Não, ri não. Não ri. Agora, aquilo era dizer a Deus em sua cara que ele estava errado. Deus tinha falhado. Olha, será que eu entendi mal? Eu pensei que Sara riu, quando na verdade ela não riu? Não. Não, ela riu sim. E aquilo poderia ter lhe tomado a vida. Mas Deus não poderia tomar Sara. Não poderia, porque ela era uma parte de Abraão. Ela era uma parte daquele que tinha recebido a promessa. Deus chamou Abraão e capacitou a esposa dele. Está aí os personagens que nós devemos observar nas Escrituras para as nossas irmãs. Sara, né? Está aí os personagens. Para que ficar olhando para Jezabel? Para quê? Né? Não tem porquê. Mas a beleza, a atração, né, leva as pessoas a olhar para esse tipo de pessoa. Mas está aí o personagem Sara. Deus não exterminou, Deus não acabou com Sara. Por quê? Porque ela fazia parte do ministério de Abraão. E ela estava incluída no Abraão. Ela estava incluída no seu ministério. Então ela tinha que ir com ele.
Custe o que custar. Está vendo, irmão? Por que a sua esposa te acompanha? É por causa do seu ministério. É porque você tem um ministério, então ela te acompanha. Você tem um ministério, então a sua esposa te acompanha. Você vê o valor que tem uma verdadeira esposa. Ela luta para vencer a si própria, já sob um comando, uma unção de Deus, para manter aquele ministério. Ela luta. E uma esposa, uma mulher, ela pode desqualificar um diácono por causa do comportamento dela. Ela pode desqualificar um pastor, interromper o ministério por causa do comportamento dela. Que coisa, né? Parece que tem hora que a carga está só nas costas da gente. Mas quando a gente olha para as nossas esposas, a gente tem que pedir para que Deus dê graça para elas também. Amém. Que Deus dê graça para elas. Para que ela possa vencer as coisas que Satanás vai te oferecer. Você já pensou se as nossas irmãs olhar desse jeitinho como as coisas são, eu atrapalhar o ministério do meu esposo, que foi chamado por Deus para exercer esse ministério na casa de Deus? De jeito nenhum. Eu vou fazer tudo o que eu posso para manter limpo, digno esse ministério. Então, e ela estava incluída nele, então ela tinha que ir com ele, custe o que custar. Então ele não poderia tomar Abraão, ou tomar Sara, sem tirar parte de Abraão. Abraão ficava incompleto se ele acaba com a vida de Sara. Era um homem imperfeito. E Deus leva a coisa à perfeição. Pois, esses dois são... Por que o marido que realmente conhece que Deus tirou parte do seu corpo, que é essa costela do lado esquerdo, e o tempo passou, e ele uniu de novo essa costela. Não tem como ele maltratar essa esposa. Tratar mal. Não tem como. Você não pega um pau e bate na tua costela e vai batendo e deixa de roxo, com hematoma. Você não faz isso. Você não fica aqui e fala: ó, costela, eu não gosto de você, você não presta, você é isso, você mostra um monte de defeito. Não faz isso. Mas às vezes, quando se trata da esposa, não pode queimar o arroz, que já errou tudo, estragou o meu dia. Se os filhos de Deus começar a ver realmente o que é a família de Deus. Sara tinha tanto respeito por Abraão, que quando ela se referia a Abraão, ela chamava ele de meu Senhor. Hoje, se uma irmã fizer isso aí, e uma mulher do mundo ver, fala assim: esse homem é um coronel dentro de casa. Este homem é um ditador de regra dentro de casa. Tem que saber que ali está uma semente de Abraão,
e a outra semente de Abraão, cumprido o ministério dela. E ela tem prazer em chamar de meu Senhor, porque ela tem prazer em servir. Foi esse homem, nunca me judiou, nunca pediu para mim fazer isso, e eu faço isso porque eu a amo. Agora veja, irmão, um belo tipo de nós hoje, irmãos. Nós somos indignos, digamos, de morte. Nós somos dignos de morte quando pecamos. A única coisa que nós temos direito quando nós cometemos as nossas falhas, os nossos pecados, é morrer. Qual o direito que nós temos? Mas Deus não pode matar-nos, porque Ele iria. Nós somos parte de Cristo. Amém. Por você ser parte de Cristo, é que Ele justifica os seus pecados, é que Ele te santifica e te dá a garantia da eternidade. Não é porque eu posso bater no peito e dizer eu sou bom, eu faço isso, eu faço aquilo, então o sangue de Jesus não tem efeito nenhum para quem pensa desse jeito. Mas quando você olha o sacrifício do Calvário, o que Ele fez por nós, você fala, eu sou digno de morte. Eu não sou digno de estar na casa de Deus ouvindo essas coisas que me tira daqui e me coloca numa altura tão alta. Aí ele vem e diz, por causa de Cristo, você tem esse direito de não morrer. Por causa de Abraão, Sara, você tem o direito de não morrer, porque se eu tirar a sua vida, Abraão fica faltando alguma coisa. Olha que tipo, Sara um tipo da igreja lá. Abraão um tipo de Cristo. Agora nós não podemos saber uma unha do irmão ou da irmã, já queremos julgamento. Já formamos entre nós um tribunal e vamos expulsá-lo da igreja. Não. Cristo se compadeceu de nós quando nós não éramos nada. Amém. Amém. Quando nós não éramos ninguém. Quando nós éramos dignos de morte, Ele se compadeceu de nós. Agora, se o Espírito de Cristo estiver em nós, nós temos que se compadecer das pessoas que estão em estados de prisão, aprisionados por Satanás. Nós temos que entrar no lugar delas para poder sair com elas, não para julgarmos. O profeta, uma vez, entrou em uma lanchonete fazer um lanche, é do conhecimento de todos que conhecem esta mensagem. Quando chegou lá, ele encontrou uma mulher dançando com dois jovens que servia para ser filho dela, melhor dizendo. E o profeta fez um julgamento, o anjo chamou ele lá fora e disse, olha para cima. Quando ele olhou para cima, ele viu um arco-íris. E algo subia e batia naquele arco-íris. Ele falou, o que é isso? Ele falou, são os seus pecados. Os meus pecados e aquilo ali é o sangue. Aquilo está igual um para-choque, recebendo todas as pancadas do seu pecado. E isso não está entrando na presença de Deus. Por que você está julgando aquela mulher? Volte lá e fale de mim para ela. Você está achando que você é bom? Se eu tirar a mão de misericórdia, você fica pior do que ela. E ele voltou lá e descobriu que ela era filha de um diácono e estava fora dos caminhos de Deus, falou de Cristo para ela e ela se converteu e ali
tornou um lugar aonde houve uma grande conversão, tanto dela quanto dos jovens. Agora, nós somos dignos de morte. Foi isso que o anjo falou para o profeta. Deixa eu tirar a mão de você. Você está pensando que você vai fazer coisa pior que ela. É a mão de Deus sobre nós que segura a gente sobre esse comportamento. Mas Deus não pode matar-nos porque nós somos parte de Cristo. Amém. Aquilo é por graça. E graça é algo que você recebe sem merecer. Eu não mereço salvação. Mas a graça me atingiu, eu também não tenho culpa. E vou zelar por isso. Você vai zelar por isso. Se a graça te atingiu, então zela por aquilo que te atingiu. Porque estamos unidos com Cristo pela graça. Pela graça sois salvos. Não é por merecimento, é pela graça que nós somos salvos. Não é belo? Não é um belo pensamento, irmãos? Unidos com Cristo, pela graça, sem merecimento, unido com o Criador de todas as coisas. Por isso que ele diz: você é possuidor de todas as coisas. Somos herdeiros disso aqui. Você já parou para pensar na fortuna que você tem, que você é herdeiro? Às vezes nós queremos herdar aí 1 milhão, 2 milhões, sei lá. Putz, a minha vida mudava. E você é herdeiro de todas as coisas. Amém. E parece que não significa nada. Tem que saber o que é herança. Herança permanente, que permanece para sempre, eterna. Amém. Agora, irmãos, que belo pensamento, unidos com Cristo. Então, todavia, nossos pecados, quando o fazemos, devemos confessá-los rapidamente. Qualquer pecado que nós fazemos, nós devemos confessá-lo rapidamente a Deus. Que eles estão errados. Estão errados. É por isso que nós sentimos, quando nós fazemos algo errado, e você não sente assim um arrependimento lá na tua alma, seu coração, tem coisa errada. Mas quando você sente lá no profundo do seu coração, aquele sentimento, eu não devia ter feito isso. Que coisa. Ali Deus reparou isso. Não, ele fez, isso aí foi um engano, ele cometeu uma falha, mas já está tudo acertado. Porque Deus tomaria nossas vidas, mas o sangue responde em nosso lugar. O sangue respondeu no lugar daquela mulher que o profeta estava condenando. O sangue respondeu no lugar dos pecados do profeta. Quando ele olhou para cima, o anjo disse para ele: está vendo? Aquele sangue, ele está sendo um para-choque e recebendo todo o impacto do seu pecado e dela também, que você está condenando. Agora que nós possamos sair daqui com isso dentro de nós, ao invés de condenarmos as pessoas, os nossos irmãos, nós poder dizer: Deus, que o mesmo sangue que me protege para que os meus pecados não cheguem na sua presença, o sangue de Jesus também possa proteger essa irmã que não está encontrando o caminho de volta para a sua casa, esse irmão que não está entendendo a sua palavra, que ele possa ter um entendimento aberto e que esse sangue possa surtir o mesmo efeito que surge na minha vida. Eu entendo que isso é a família de Deus, um protegendo o outro.
não tentando matar, massacrar o outro, não, é um protegendo o outro. Quando aquele aleijado jogava pedra em Davi, soldado que estava ali para cuidar de Davi, por que eu arranco a cabeça dele na espada? Eu faço isso. Cristo em Davi disse: não deixe, ele foi levantado para isso, deixe ele jogar pedra em mim. Nós temos que ter isso em nós. Somos semente de Abraão, herdeiro da mesma promessa. O sangue responde em nosso lugar. Nós ficamos quietos muitas vezes, engolimos coisa que a nossa natureza, como diz o profeta, faz a nossa veia engrossar, o nosso rosto ficar vermelho. Mas o sangue vai responder por nós naquele dia de julgamento. As pessoas vão pagar pelo que elas fazem para os filhos de Deus. Para as filhas de Deus, eles vão pagar e o sangue vai responder por nós naquele dia. Quando você ficou quieto, quando você comeu calado aquele bocado amargo, e Deus simplesmente não pode cruzar aquele sangue. Ele simplesmente não pode fazer isso, porque é uma promessa que ele não faria isso. Então ele não pode quebrar a sua própria promessa. O que ele prometeu, irmão, fica tranquilo, é seu. O que ele prometeu para mim é meu. Pode aparecer alguns empecilhos no caminho, na estrada, mas o que ele prometeu para mim ninguém tira. Amém. O que ele prometeu para você ninguém tira de você. Por isso não adianta correr atrás de ministério. Pode ficar tranquilo, se tiver na hora certa ele tem que ser exercido, porque foi Deus que te deu. Deus tem a sua maneira de, se for preciso, arrancar gente de circulação que esteja atrapalhando a sua obra. Mas Ele não deixa de cumprir a sua palavra. Ele não deixa de cumprir o seu ministério. E se você, se eu, foi a pessoa escolhida por Deus, vai chegar a hora que os obstáculos têm que sair da frente. Porque aí vem aquele que foi levantado para assumir aquela posição. Então Deus tem a si mesmo, como era, completamente comprometido, vê? Por isso que é muito interessante, né? Natural, o espiritual. Você vê uma pessoa no natural, no trabalho, quando ele é comprometido, o patrão não fica preocupado. Não, esse aí, ó, não esquenta a cabeça com ele. Ele sabe a hora de entrar e de sair. Ele sabe da obrigação dele. Precisa de chefe ficar no pé dele. Precisa de ninguém ficar buzinando na cabeça dele. Tem funcionário que você olha assim, você só vê ele no dia do pagamento. E paga com satisfação. Tem outros que olham, o trabalho que dá. E quando você vê uma pessoa exercendo um ministério na casa de Deus, que ele é comprometido no seu ministério, eu tenho um compromisso com Deus, eu tenho que estar lá, eu tenho que fazer isso aqui porque foi eu, Deus me levantou para isso. Você tem que ter convicção disso. Embora o diabo coloque dúvida na sua cabeça, sua mente, deixa você todo confuso, mas chega uma hora que não tem mais jeito. Não, Deus me levantou para isso, para esse ministério. Moisés correu do ministério, mas quando chegou a hora de ter que encarar Faraó, foi eu mesmo.
Não tem outro. É eu que tenho que ir lá encarar Faraó. O povo de Israel tem que sair sobre o comando que vem através de mim. Porque Deus não tem jeito. Eu já falei para Deus que eu sou gago. Eu já falei para Ele que eu não tenho condições. E de todo jeito que eu pulo, fico na mão de Deus. Aí você já não vê mais Moisés, depois que foi fazer o serviço dele, você não vê ele falar assim, eu sou gago, não. Ele foi, quando ele foi, ainda está mais uma reclamada lá diante do Rio Jordão, que ele correu para trás dos montes, foi falar com Deus. Deus falou assim, rapaz, eu fiz tanta coisa já com você. Deus deu uma dor em Moisés ali. Você já fez tanta coisa, você já viu fazer tanta coisa. Agora está achando que esse marzinho vermelho vai te impedir? Vai lá e avisa esses irmãos que, será que eles não prestam atenção que eu estou no comando disso aqui e põe você como capitão disso aí? Vai lá e diga para eles que marchem, posiciona essa vara, você vai ver se esse mar não vai abrir. Ah, Moisés voltou de lá valente porque tinha um comando. A hora que eu recebi é para nós marchar. E não adianta ficar murmurando aí, porque está escutando os barulhos dos cavalos de Faraó que está vindo aí. Não adianta ficar murmurando não, fica tranquilo, vamos marchar. E apontou aquela vara para dentro do Mar Vermelho, o mar se abriu, eles passaram e o povo de Faraó morreram afogados. Uma água salvou um e o outro morreu. Tem que ter isso, saber dessas coisas. Ele não pode quebrar sua promessa. E ele prometeu isso através daquele sangue. Qualquer que creu que teve vida eterna, e ele não pode quebrar aquela promessa. Se você crê que você teve vida eterna, Deus te deu a vida eterna. Amém. Tudo é possível para aquele que crê. Se você crê, você é possível sair daqui entendendo que você é um filho de Deus, uma filha de Deus, e não um capacho nas mãos de Satanás. Se você creu nessa palavra nessa noite, você pode sair daqui curado, com uma solução para o seu problema. Amém. Porque Amém. Ele é o grande curador, Ele é o grande libertador, e foi Ele que prometeu fazer todas essas coisas, e Ele não pode deixar de cumprir a sua palavra. Que Deus nos ajude a guardar isso em nossos corações e permanecer sempre nesta linha do dever.